Muito bem, mais uma mensagem aqui no nosso Bom Dia com a Palavra para nossa reflexão. Livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 19 em diante. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo e, quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Meus irmãos, a primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos aconteceu em Antioquia. E eu quero fazer com vocês nesta manhã um paralelo sobre os cristãos desta época e os cristãos de hoje. As pessoas que hoje são tidas como cristãos, as pessoas que se autodenominam cristãos. Mas será que verdadeiramente são cristãos? Ou apenas fazem parte de um culto religioso semanalmente? Apenas têm a carteirinha de membros de uma igreja? Porque frequentar os cultos, participar das reuniões, levantar as suas mãos, deixar as lágrimas descerem, isso não faz de você um cristão. Faz de você alguém que faz parte de um grupo que se reúne mensalmente, semanalmente, até diariamente, quem sabe. Mas o que realmente faz de um homem um cristão são as suas atitudes, é a sua conversão, é o seu desejo, a sua vontade e até mesmo necessidade de se assemelhar a Cristo, a ter Cristo como exemplo. Ouçam só, eu comecei falando aqui sobre irmãos que estavam sendo perseguidos. Depois da morte de Estevão, os irmãos passaram a ser perseguidos. Uns pregavam apenas aos gregos falando de Jesus. Outros falavam também a outras pessoas, melhor dizendo, alguns deles pregavam as boas novas apenas aos judeus. Só que aí também surgiram irmãos dispostos a falar de Jesus aos gregos, contando-lhe as boas novas a respeito de Jesus. E a mão do Senhor estava com eles. Então vamos lá, primeiro ponto. O cristão de verdade é corajoso. O cristão de verdade sabe que a palavra tem que ser pregada a todas as pessoas. Ricos, pobres, crentes, ateus, enfim, a todo ser humano. A aliança feita por Jesus ali no Calvário, ela está disponível para todas as pessoas. Barnabé foi enviado a Antioquia. Barnabé chegou a Antioquia e ficou alegre porque viu que os irmãos permaneceram fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele incentivou, animou estes irmãos para que permanecessem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele viu a graça de Deus naquele lugar. Barnabé, diz aqui a palavra do Senhor, no texto que lemos, era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Esse é o cristão, homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. O cristão é apaixonado por conversões, por ver almas se convertendo ao Senhor, se entregando ao Senhor. Este é o cristão. Agora, esse que vai à igreja só de vez em quando, para se alimentar, sai dali e não está nem aí para ninguém, falta muito ainda para ser cristão, viu? Muito, muito. Durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo
pregaram ali em Antioquia, se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Outra característica do verdadeiro cristão: ele ensina, ele discipula, ele tem paciência para ensinar coisas que parecem tão básicas para aqueles que já estão no caminho, na caminhada da fé, mas que são novidade para muitos outros, de difícil entendimento para novos convertidos. O cristão tem paciência para ensinar, para discipular. Esses foram os homens que foram pela primeira vez chamados de cristão. E eu te pergunto, será que nós somos hoje dignos desse título? Cristãos? Será que quem nos vê, será que aqueles que estão ao nosso lado, aqueles que convivem conosco, veem em nós cristãos ou veem em nós membros de igreja? É algo de se pensar, porque é muito sério, né? É muito sério. A gente não pode viver essa vida fantasiosa, né? De que se reunir uma vez por semana, usar do linguajar, do vocabulário próprio do crente. Isso faz de nós cristãos. O que faz de nós cristãos verdadeiros são as nossas atitudes, são as nossas convicções, são os nossos posicionamentos, são as nossas atitudes de amor, misericórdia. Amém? Pense nisso em nome de Jesus. Não seja uma farsa. Não seja apenas alguém que recebeu ou deu-se a si mesmo o título de cristão. Seja um cristão verdadeiro, um pequeno Cristo, alguém que tem Cristo como modelo. Amém? Pense nisso em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor nesta manhã, pedindo que tenha misericórdia de cada um de nós. Que o Teu Espírito Santo nos ajude, nos guie, Pai, para viver os Teus propósitos, para cumprir a Tua vontade, para que não sejamos uma farsa, para que não sejamos hipócritas, para que não sejamos apenas repetidores de palavras, mas para que tenhamos verdadeiramente um testemunho que abençoa, que edifica, que possamos fazer justo ao título de cristão, a nomenclatura cristãos, que não nos afastemos de forma alguma da comunhão com outros irmãos, da convivência com outros irmãos, da prática da fé, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Há aqueles que se afastaram dos teus caminhos, Pai, talvez por causa das decepções de outros cristãos, que eles se arrependam e voltem para o Senhor, para os braços do Senhor, para fazer o que é correto diante de Ti, para perdoar aqueles que lhes magoaram e voltar a caminhar com o Senhor e trazerem consigo tantas outras pessoas, para redescobrirem a alegria de viver, a alegria de servir, a alegria de ser abençoado e abençoador. Primeiro amor, Pai, em nome de Jesus, coloque em nós outra vez o primeiro amor, para a honra e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.